Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Joseone e nesse momento está iniciando EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade da Superintendência Geral do Departamento de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E hoje, meus queridos, é nossa última lição do nosso maravilhoso trimestre que tivemos como Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta do Senhor Jesus Cristo, certo? Mas não fique triste, nós não tiramos férias, que próxima semana estaremos aqui no nosso novo trimestre, não temos férias. E hoje, última lição, lição de número 14, lição também resumida, temos apenas 2 tópicos. Diz assim a lição: missões e a volta do Senhor Jesus Cristo. Textuário diz o seguinte, está em Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as gentes. Então virá o fim. Verdade prática diz o seguinte: a grande comissão deve ser cumprida, olha só, antes do arrebatamento da igreja, certo? Na nossa leitura bíblica em classe, se encontra em Mateus, capítulo 24, versículos do 13 ao 14. Vemos ali que temos uma gama de conceitos, mas o principal ponto são 3 perguntas que os discípulos fazem a Jesus. Dize-nos, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, certo? Então, é importante ressaltar, certo, que deixar bem claro que o arrebatamento da igreja, ela não tem ligação com o evangelho ser pregado. O evangelho deve ser pregado, sim. Todos devem conhecer a salvação, sim. Por quê? Porque quando Jesus voltar, não será o fim. Para a igreja, será uma etapa maravilhosa, onde a igreja irá passar pelo tribunal de Cristo, onde Paulo falou isso em Romanos 14 e em 2 Coríntios capítulo 5, que todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Após esse tribunal, nós entraremos para as bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra estará tendo uma devassidão chamada tribulação. Cristo retornará no período de 7 anos e a igreja vai voltar com ele. E vai ter 3 personagens pregando o evangelho na tribulação, que são os anjos, as 2 testemunhas e os 144 mil e aqueles que não subiram no arrebatamento da igreja, que escaparem depois, quando todo o mundo tiver conhecimento do evangelho, todo mundo sabe quem é o Senhor Jesus Cristo, entrarão para o milênio. E nesse milênio, capítulo 15, versículo 40 de 1 Coríntios, Paulo deixou bem claro que lá vai ter corpos celestes e corpos terrestres. Então, é importante ressaltar o que? Nesse ponto, que a interpretação teológica, certo, pode variar de diferentes correntes do cristianismo a respeito desse tema. Dizer que o fim está vinculado a todo o evangelho. Então, hoje, temos bastante evangelho no mundo, temos vários países aí, temos aí uma denominada religião que está em 234 países e tem celular, mensagem. Então, dessa forma, o evangelho falta pouco ser pregado, mas, certo, é um princípio básico da igreja que deve ser cumprida, que reflete uma interpretação específica, certo? Que se baseia em várias passagens bíblicas. Eu tenho que pregar? Sim. Atos 3,19 deixou bem claro: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados, apagados os vossos pecados. Isaías 59,2 deixou bem claro: mas as vossas iniquidades fazem separação. Então precisamos de uma reconciliação, precisamos de ouvir o evangelho. O evangelho é pelo crer, e o crer a palavra de Deus, porque o Senhor deixou claro que ele foi preparar um lugar, mas que este lugar
ele só está vinculado à nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, certo? Então, há diferentes correntes que abordam esse tema, certo? Aliás, essas abordagens elas são distintas em relação à grande comissão e o arrebatamento da igreja. Algumas igrejas, certo, e tradições religiosas podem ver o arrebatamento como um evento independente da pregação, certo? Enquanto outras enfatizam a importância de cumprir a missão dada por Jesus Cristo antes da sua volta. De fato, temos que pregar. Marcos 1,15 deixou bem claro. Ele diz que arrependei-vos e crede no Evangelho, certo? Então, as 3 perguntas que os discípulos fazem, se nós lermos o texto áureo, versículos 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10, 13 e 14, vamos entender de forma bem sucinta sobre essa passagem de Jesus Cristo de Nazaré. Então, deixou bem claro aqui que a introdução, deixou bem claro aqui a relação entre o trabalho missionário e a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, essa esperança, ela é apresentada como um impulso de quê? Um impulso espiritual que nos inspira a praticar esta obra, porque eu sei que eu vou ter um passo maior em evangelizar, em ganhar almas e proporcionar às pessoas que Jesus Cristo ele vai voltar. Então, a ideia é essa, que Jesus Cristo vai voltar de uma maneira eminente e vai trazer uma abrangência e uma urgência e uma consciência, certo? De que no momento da sua vinda pode acontecer a qualquer momento. Então, este entendimento ele está associado em pregar o Evangelho, para que as pessoas entendam que Cristo ele vai voltar. Porque é um mandato do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Isso a gente já viu na lição completa, certo? Há uma urgência para a pregação. Isso está escrito em Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, porque diz dessa forma: conjuro-te, isso na minha revista atualizada, certo? Conjuro-te diante de Deus e de Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino, certo? Prega a palavra, insta, olha só, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E a volta do Senhor é iminente porque Mateus 24 e 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Então, quando ele vir, o bom e essencial é que a igreja esteja fazendo a sua função, pregando o Evangelho. Em Tito, capítulo 2, versículo 13, ele diz: aguardando a bendita esperança daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem em que ninguém pode dormir. E em João, capítulo 9, versículos 4, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. E em Tito 2 e 13 diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, o Senhor, Salvador e Jesus Cristo de Nazaré. Então a palavra-chave aqui, ela deixou bem claro a importância da igreja anunciar o Evangelho do Reino antes da consumação de todas as coisas, certo? Que esta é a ideia central do Novo Testamento, sobre perdão de pecados, sobre vidas transformadas, certo? Disponíveis por meio de quê? Da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a base da fé cristã e é fundamental para a missão da igreja. Então, essa interpretação, ela ressalta mais uma vez a nossa responsabilidade de transmitir ativamente o Evangelho de Cristo a todas as pessoas. A tarefa de evangelização não está completa até que todas as nações ela tenham ouvido a obra redentora do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus queridos, não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 2.
Olá, meus queridos, estamos de volta para o nosso último bloco, finalizando o nosso trimestre. Lembrando a todo professor que esta aula, ela não substitui a aula presencial aos domingos, e é fundamental que toda a congregação, ela faça parte da escola bíblica dominical. Nosso tópico 2 é a volta de Jesus Cristo atrelada à obra missionária. Já vimos esse tema logo no primeiro bloco, certo? Mas Billy Graham, na nossa lição, ele fala algo que a segunda vinda de Cristo está ligado ao sucesso da evangelização mundial. Na sua segunda carta, o apóstolo Pedro diz o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão todos cheguem ao arrependimento. E em Provérbios capítulo 11, versículo 30, deixou bem claro: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, olhe só, sábio é. E ele vai enfatizar algumas parábolas, certo? De um alerta final do chamado para a igreja. E nessas parábolas que ele apresenta aqui, em Apocalipse, deixou bem claro, 1 e 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra da profecia e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo, certo? Então a afirmação do Senhor Jesus Cristo para a igreja é continuar, certo? Esse chamado. Ele deixou bem claro que onde esse evangelho vai alcançar? A todos quanto o Senhor chamar. Em Tito 2 e 13, deixa bem claro que é para todo mundo conhecer o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, a palavra aqui, alerta final, certo? É uma expressão, essa expressão, ela destaca uma urgência, a importância da proclamação do Evangelho até a volta do Senhor Jesus Cristo. Ressaltamos que nós já estamos nas última hora, ou seja, é a última hora da igreja aqui na terra. Então a igreja, ela deve estar de prontidão, certo? Porque na parábola das 10 virgens, o Senhor alertou sobre isso, certo? Sobre 5 delas estarem percebidas e 5 não estarem, certo? Mas todos dormiram, mas apenas 5 estavam preparados. Então, a Bíblia deixa claro que o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo, em toda a gente, certo? E este retorno de Cristo, ele revela a nossa esperança e o sucesso de quê? De uma evangelização mundial que tem a ver com a promessa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo fato de que o departamento missionário que temos visto no Brasil e nos demais cantos, nesses últimos tempos, né, está de parabéns essa obra missionária. Pessoas não têm se negado a levar este evangelho, mesmo sabendo, certo, que não será possível o seu retorno. E o nosso desejo é que mais igrejas locais invistam em obreiros, em orações, certo? E recursos para quê? Para que possam alcançar ainda mais o número de perdidos, seja lá com qualquer tipo de ação, porque vivemos os últimos momentos da igreja aqui na terra. Por isso, esta obra de evangelismo, de ganhar almas, certo? Ela é urgente. Que o Espírito Santo, ele continue despertando a igreja nesses últimos dias, levantando um homem com coragem para anunciar o Evangelho de Cristo a todos os povos, sem ele saber se irá retornar para o seu lar ou não, porque isto é o Evangelho que é pregado em todo o mundo. Então, para isso nós temos parábola dos talentos, parábola da ceifa antes da volta de Cristo, temos a grande necessidade de obreiros, que está escrito em Mateus capítulo 9, versículo 27, e nós temos a preparação da noiva, lá em Apocalipse 19.
que faz uma alusão justamente às bodas do Cordeiro, de um casamento, certo? De que a igreja, ela como noiva, ela está pronta para a celebração, certo? E o seu representante espiritual é a volta do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A pregação do Evangelho é uma tarefa urgente, mas muito difícil ela é, enquanto eu e você, como igreja, temos que disponibilizar nosso tempo à obra missionária, ao departamento de missões e sempre ajudando com oferta voluntária em oração a todos aqueles que estão além fronteiras, pregando o nome do Senhor Jesus Cristo, pregando salvação, reconciliação, oportunidade para que as pessoas que não conhecem a Cristo, elas conheçam a Cristo pelo crer na sua palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tenha um ótimo final de ano. Que Deus te cubra de bênçãos e que ano de 2024, o desejo no seu coração de missão, ele arda cada vez mais alto. Que o nome de Cristo, ele seja anunciado em todas as etnias para que esse desenvolvimento de dons concedido por Deus atinja a nós. Em nome de Jesus, lembrem, nos acompanhem pelas nossas mídias sociais. E eu agradeço a Deus pela oportunidade e o privilégio de ter você comigo. Fique com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E até mais.